Já imaginou viver com uma condição tão rara que só há uma dúzia de casos no mundo? Hoje você vai conhecer pessoas incríveis que enfrentam o impossível todos os dias. Número 10. Dylan Lombard. Pode até parecer algum tipo de superpoder, mas na verdade trata-se de uma doença grave. Dylan Lombard, um adolescente do Reino Unido, compartilha sua vivência com uma condição raríssima que afeta apenas 13 pessoas em todo o planeta. Essa síndrome impede que o corpo dele armazene gordura, além de trazer diversas outras complicações graves. Mesmo diante de todos esses obstáculos, o jovem se mostra determinado e cheio de esperança. Dylan, de 18 anos, vive em Glasgow, na Escócia, e faz questão de ressaltar que sua condição não o define. Ele acredita na importância de contar sua história para conscientizar mais pessoas sobre essa doença. Ele foi diagnosticado com a síndrome de hipoplasia mandibular, surdez e progeroide, uma condição genética extremamente rara que causa envelhecimento precoce e dificulta o acúmulo de gordura sob a pele. A doença ainda provoca outras alterações físicas, como mandíbula pequena, surdez e nariz em forma de bico. Segundo o Centro de Informações sobre Doenças Genéticas e Raras, essa condição afeta apenas uma pessoa em cada 600 milhões, colocando Dylan entre os poucos casos conhecidos no mundo. Apesar de ter nascido com a síndrome, os sintomas só começaram a aparecer quando ele tinha 1 ano e meio de idade. Foi sua mãe quem notou a rápida perda de peso, o que acendeu o sinal de alerta. Por ser uma condição tão incomum, os médicos levaram 10 anos de consultas frequentes até conseguirem fechar o diagnóstico. Enfrentar essa doença que acelera o envelhecimento nunca foi fácil para Dylan. Ele já lidou com olhares invasivos e comentários cruéis. No entanto, com o tempo, aprendeu a não se deixar abalar. Hoje ele se cerca de pessoas que o apoiam e o amam de verdade. Por conta da fragilidade de seu corpo, Dylan não pode praticar esportes de contato, mas encontrou um novo amor: a fotografia. Tudo começou quando ele tinha 11 anos e tirou algumas fotos com o celular em um dia chuvoso. Seus pais ficaram impressionados e o incentivaram a continuar. Aos 15, sua mãe lhe deu a primeira câmera fotográfica. Desde então, ele não parou mais, sempre buscando inspiração nas paisagens de Glasgow, sua cidade natal. Dylan usa sua história para aumentar a visibilidade da síndrome que possui. Ele sente que está pronto para ensinar mais pessoas sobre sua condição e adora compartilhar suas experiências com o mundo. Dividir sua trajetória com os outros o faz se sentir mais forte e confiante. Seu maior desejo é inspirar outras pessoas a viverem com autenticidade. Para ele, ninguém deveria sentir vergonha de quem é. Ele defende que o mais importante é fazer o que te faz feliz. Número 9. Dylan com triplicação parcial do cromossomo. 15. A família Torrance precisou de 3 anos para descobrir o que realmente estava acontecendo com seu filho mais novo, Dylan. Depois de muita busca e incerteza, veio a resposta. Ele tem uma condição genética extremamente rara chamada triplicação parcial do cromossomo 15. Trata-se de uma mutação em seu 15º par de cromossomos. Essa condição já foi registrada em apenas 19 pessoas no mundo inteiro, e Dylan é o único que possui exatamente essa mutação específica. A mãe de Dylan, Jane Torrance, sentiu um alívio enorme ao finalmente ter um diagnóstico. Antes disso, ninguém conseguia dizer o que havia de errado com o menino, e isso era profundamente frustrante para ela. A condição é tão rara que sequer possui um nome oficial. O diagnóstico é simplesmente uma descrição da anomalia no cromossomo de Dylan. Depois de receber o resultado, Jane tentou encontrar outras pessoas com a mesma condição. Ficou bastante desapontada ao descobrir que seu filho é, até agora, único no mundo com esse tipo específico de mutação. Enquanto a maioria das pessoas tem 23 pares de cromossomos, no caso de Dylan, um dos cromossomos do par 15 é maior do que deveria, por conter uma parte copiada mais de uma vez. Essa alteração causa diversas dificuldades para ele. Devido à mutação, Dylan não consegue falar, sofre de epilepsia severa e depende de uma cadeira de rodas. Durante a gestação, tudo parecia absolutamente normal. Porém, assim que Dylan nasceu, Jane percebeu que havia algo errado. Ele não se alimentava bem, era muito molinho e não demonstrava interesse nas coisas ao seu redor. Era muito diferente de seu irmão mais velho, que sempre foi muito ativo.
Jane precisou insistir bastante para que fosse feito um teste genético. Esse exame só foi realizado quando Dylan tinha 3 anos de idade, e foi aí que veio a confirmação do diagnóstico. Mesmo diante de todas as dificuldades, Jane tenta manter o otimismo. Olha para o filho e pensa: como posso reclamar da minha vida, se ele enfrenta tudo isso todos os dias? Ela admira profundamente o espírito positivo de Dylan. Atualmente não existe cura para a condição dele, mas Jane acredita que, um dia, alguém com inteligência e sensibilidade poderá encontrar uma solução. Enquanto isso, a família Torrance faz de tudo para manter a vida o mais normal possível. Número 8. Nome: uma soprano que canta contra todas as probabilidades. Mãe de 4 filhos. Nome: uma mulher nascida em Luxemburgo, foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, conhecida pela sigla ELA, uma doença que ataca os neurônios motores do corpo. Desde pequena, Nome foi apaixonada pela música. Estudou canto clássico e lírico no Conservatório de Música de Luxemburgo e também no Conservatório Nacional Regional de Denain, na França. Como soprano, sua voz encantou muitos. Em 2019, ela emocionou o público ao se apresentar e discursar no Black Pearl Awards, um evento reconhecido por celebrar histórias de superação. Para ela, receber o diagnóstico em Luxemburgo foi um processo longo e exaustivo. Não havia centros especializados em doenças neuromotoras como a ELA, e a espera por respostas foi particularmente difícil, já que, segundo suas próprias palavras, paciência nunca foi seu ponto forte. Tudo começou em 2013, quando ela notou rigidez e fraqueza em sua perna direita. Com o passar dos meses, a situação piorou, e ela precisou começar a usar bengala. Um ano depois, a perna esquerda também foi afetada, tornando a locomoção ainda mais complicada. Vieram então as muletas e, eventualmente, quando os braços começaram a perder força, ela passou a depender de um andador. Em 2017, os músculos das costas, do pescoço e do rosto também foram comprometidos. Isso a impedia de ficar de pé ou mesmo sentar-se numa cadeira comum. A solução foi adotar uma cadeira de rodas elétrica. Já em 2018, os problemas respiratórios começaram. Desde então, ela depende de um aparelho de pressão positiva de vias aéreas, BiPAP, para conseguir respirar durante a noite. Hoje, sua capacidade pulmonar está bastante comprometida, e até engolir se tornou um desafio. Recentemente, ela precisou de uma sonda alimentar e passou alguns dias internada, inclusive na unidade de terapia intensiva, por complicações respiratórias. A vida com esclerose lateral amiotrófica é completamente diferente da que ela levava antes do diagnóstico. Nome não pode mais fazer trilhas nas montanhas, andar a cavalo ou esquiar nos Alpes. Mesmo assim, a cadeira de rodas elétrica lhe permite passear com seus cachorros, filhos e marido, ainda que em um ritmo mais lento. Ela considera que, apesar de tudo, teve sorte, pois a progressão da doença em seu caso tem sido lenta. A música sempre foi sua paixão mais profunda. Desde menina, sonhava em ser cantora de ópera e se sente imensamente grata por ainda não ter perdido sua voz. Eu ainda posso cantar e me apresentar. Não sei até quando isso será possível, mas por enquanto, continuo aceitando convites como o do Black Pearl Awards, disse Nome. Número 7. Deddy Koswara, o homem-árvore da Indonésia. Deddy Koswara, um homem indonésio que ficou conhecido mundialmente como o Homem-Árvore, enfrentou por décadas uma condição rara e devastadora. A pele de seu corpo era coberta por verrugas escamosas que se pareciam com casca de árvore. Infelizmente, ele faleceu, aos 42 anos, em um hospital localizado em Badung, na Indonésia, no ano de 2016, sem conseguir realizar o grande sonho de encontrar uma cura e voltar a trabalhar como carpinteiro. Nos últimos 3 meses de vida, Deddy esteve internado em estado delicado. Com o tempo, sua enfermidade o fez perder a família, o emprego e até mesmo a independência. Ele sofria de uma condição chamada displasia epidérmica verruciforme de Lewandowski-Lutz. Essa rara doença faz com que o vírus do papiloma humano, HPV, se espalhe sem controle, gerando as verrugas em formato de chifres cutâneos que o tornaram conhecido mundialmente. Além dos problemas causados pelas verrugas, Deddy também desenvolveu complicações hepáticas, hepática e gástricas, que contribuíram para seu falecimento.
Mesmo com o corpo extremamente debilitado e a doença em estágio avançado, ele nunca deixou de sonhar com a possibilidade de se curar. Uma de suas enfermeiras contou que, mesmo sendo rejeitado por muitos e visto como amaldiçoado, Dede mantinha a esperança. Durante a internação, ele passava a maior parte do tempo na cama e fumava para se distrair. Apesar de toda a dor e das limitações, o que ele mais desejava era voltar a trabalhar com madeira e abrir seu próprio negócio. Suas mãos e pés estavam tão tomados pelas verrugas que ele carregava mais de 6 quilos delas em cada extremidade, o que dificultava até os movimentos mais simples do dia a dia. A condição de Dede era tão única e chocante que atraiu a atenção do mundo inteiro. Diversos documentários foram produzidos sobre sua trajetória e os desafios que enfrentava. A população local acreditava que as verrugas eram resultado de uma maldição. Em 2008, ele passou por uma cirurgia que retirou 6 quilos de verrugas de seu corpo. O procedimento foi um sucesso, e ele voltou a fazer coisas simples como brincar com sudoku e usar chinelos. No entanto, as verrugas voltaram a crescer. Ele precisava ser operado 2 vezes por ano para tentar controlar a expansão da doença. Sua história, marcada por sofrimento, perseverança e dignidade, continua sendo lembrada como um símbolo de resistência diante das adversidades. Número 6. Tiffany Wedekind, vivendo com progéria além dos limites esperados. Tiffany Wedekind, moradora de Columbus, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, é considerada a pessoa mais velha viva no mundo diagnosticada com progeria, uma condição genética que acelera o envelhecimento em até 8 vezes. Em geral, essa síndrome é fatal antes dos 15 anos, mas Tiffany já ultrapassou essa marca em quase 3 décadas. Apesar dos sintomas visíveis como rugas prematuras, queda de cabelo e deterioração dos dentes, Tiffany tem surpreendido médicos e cientistas com sua longevidade. Para ela, a chave está em uma vida equilibrada. Pratica yoga regularmente e mantém uma visão positiva sobre o presente. Hoje, com pouco mais de 40 anos, Tiffany é divorciada e administra seu próprio negócio. Ela sabe que estar viva é uma dádiva e se dedica a aproveitar cada dia. Sua força mental vem, em grande parte, do exemplo de seu irmão Chad, que também tinha progeria e faleceu aos 39 anos. Outro caso raro de longevidade nessa condição. No mundo, existem apenas 179 pessoas diagnosticadas com progeria, espalhadas por 53 países. Os sintomas incluem crescimento lento, aparência envelhecida e baixa estatura. Tiffany tem cerca de 1,35 m. Mesmo assim, permanece ativa, valorizando a saúde e a alimentação balanceada, que considera fundamentais para sua qualidade de vida. Ela só recebeu o diagnóstico na casa dos 20 e poucos anos, após quase metade da vida sem saber o que tinha. A descoberta só aconteceu quando Chad fez um exame genético antes de tentar ter filhos. A mutação que causa a progeria acelera o envelhecimento e, normalmente, apresenta sintomas visíveis a partir dos 2 anos de idade. O caso de Tiffany é ainda mais extraordinário por ela e o irmão serem um dos poucos pares de irmãos com a mesma condição. A próxima pessoa mais velha com progeria, Margaret Casey, faleceu aos 29 anos, em 1985. Tiffany apresenta as características típicas da condição: rosto estreito, queixo inferior pequeno e lábios finos. Sofreu com a perda de cabelo e problemas dentários já na juventude, mas viveu por anos sem saber o motivo. A revelação foi um choque para a família, pois a progeria é uma condição genética gravíssima e sem cura. Apesar das dificuldades, como o divórcio e o preconceito, ela não permite que a doença defina quem ela é. Tiffany segue firme, focada em viver da melhor forma possível. Ela não sabe se os tratamentos atuais terão algum efeito direto em sua condição, mas permanece otimista e determinada, inspirando muitas pessoas com sua energia e amor pela vida. Número 5. Stephanie Turner. A primeira mulher com ictiose arlequim a dar à luz, Stephanie Turner, entrou para a história ao se tornar a primeira mulher diagnosticada com ictiose arlequim a dar à luz. Desde criança, ela ouvia os alertas dos médicos sobre os riscos extremos que uma gravidez traria à sua saúde. Ainda assim, ela sempre sonhou em ser mãe. A condição genética rara que Stephanie possui compromete seriamente a pele, tornando-a extremamente rígida e propensa a rachaduras dolorosas. Durante a gravidez,
Os hormônios agravariam ainda mais essa situação, aumentando o risco de infecções, além de exigir um esforço extra de um sistema imunológico já fragilizado. Mesmo conhecendo os perigos, Stephanie sentia dentro de si uma certeza inabalável de que daria tudo certo. Aos 20 anos, ela se casou com Curtis, o grande amor de sua vida, e logo se tornou pioneira. Foi a primeira mulher com ictiose arlequim a dar à luz um filho. Sua trajetória sempre foi marcada por desafios e superações. Quando nasceu, os médicos disseram que ela só sobreviveria por 1 hora, com medo de que as rachaduras na pele impedissem a respiração. Mas sua mãe nunca perdeu a fé. Stephanie considera-se uma pessoa de sorte, mesmo que isso não seja aparente à primeira vista. A ictiose arlequim faz com que a pele se renove de forma acelerada, o que gera grande perda calórica. A maioria dos bebês com essa condição precisa de sonda alimentar, mas Stephanie não precisou. Sua mãe foi fundamental nesse processo, cuidando dela com dedicação e atenção constante. Aplicava gases e cremes como o Aquaphor para prevenir infecções e também ensinou Stephanie a cuidar da própria saúde desde cedo. Essa relação próxima e protetora fortaleceu muito o vínculo entre mãe e filha. Sempre que alguém fazia comentários ofensivos, sua mãe era a primeira a defendê-la, ajudando Stephanie a desenvolver autoestima e coragem para enfrentar o mundo. Durante o ensino médio, Stephanie chegou a integrar o time de líderes de torcida. Mesmo sabendo que chamava a atenção por ser diferente, ela nunca deixou de lutar por seus sonhos. O amor verdadeiro também cruzou seu caminho. Ela conheceu Curtis aos 18 anos. E ele soube enxergar quem ela era por dentro. O casal se apaixonou, casou-se espontaneamente no cartório, e embora suas famílias esperassem uma grande cerimônia, ambos valorizaram a intimidade daquele momento. Empolgados, começaram a tentar ter filhos imediatamente. Apesar de os médicos recomendarem aborto por causa dos riscos envolvidos, Stephanie se manteve firme. Com fé inabalável, recusou exames invasivos e confiou que, juntos, ela e Curtis superariam qualquer obstáculo. Por sorte, sua primeira gravidez transcorreu sem grandes problemas. O parto, no entanto, foi difícil e precisou ser uma cesariana de emergência. O nascimento do pequeno Willie foi motivo de imensa alegria, uma verdadeira vitória. 8 meses depois, Stephanie engravidou novamente. Inicialmente com medo, ela decidiu encarar o desafio. A segunda gestação foi acompanhada de uma cesariana agendada, e a chegada da filha Olivia trouxe ainda mais felicidade à família. Stephanie queria muito amamentar, mas questões práticas e receios relacionados à sua condição impediram esse desejo. Ainda assim, ela fez de tudo para cuidar dos filhos da melhor maneira possível, mesmo enfrentando dores e limitações físicas. Embora sua jornada tenha sido interrompida mais cedo do que o esperado, Stephanie partiu com o coração tranquilo. Deixou nas mãos de Curtis a missão de continuar criando os filhos com amor e resiliência, os mesmos valores que sempre guiavam sua vida. Número 4. Emma Fogarty. Uma vida de coragem com epidermólise bolhosa. Emma Fogarty, uma mulher de 39 anos, convive com uma doença genética rara e dolorosa chamada epidermólise bolhosa. Ela descreve a condição como angustiante e extremamente difícil. Essa doença faz com que as camadas da pele e até os tecidos internos do corpo se descolem com facilidade, formando bolhas dolorosas até com o mais leve atrito. A cada 18 mil bebês nascidos, cerca de um apresenta epidermólise bolhosa, o que equivale a cerca de 300 pessoas na Irlanda. A gravidade da doença pode variar bastante. Há casos leves, mas também formas severas que causam complicações fatais ainda na infância ou que reduzem drasticamente a expectativa de vida. Emma explica que sua pele é tão frágil quanto as asas de uma borboleta. Um simples toque pode gerar bolhas e fazer a pele se desprender. Para se proteger, ela cobre cerca de 80% do corpo com bandagens. Mas o problema não é só externo. A doença também afeta o interior de seu corpo, exigindo que ela tome diversos medicamentos ao longo do dia para conseguir lidar com a dor constante. Mesmo assim, Emma não se deixa abater. Ela mantém o otimismo graças aos avanços da ciência, que tem se esforçado para encontrar tratamentos melhores e, quem sabe, até uma cura. Ela se diz grata pelos progressos recentes que alimentam sua esperança de um futuro melhor.
Há mais de 10 anos, Emma atua como embaixadora da Associação de Pesquisa da Epidermólise Bolhosa da Irlanda. Esse papel é extremamente importante para ela, pois lhe dá a oportunidade de conscientizar a sociedade e apoiar outras pessoas que convivem com doenças raras. Emma valoriza profundamente o trabalho dessas organizações. Ela acredita que elas são essenciais para oferecer apoio, informação e esperança para pacientes que, muitas vezes, se sentem sozinhos diante de desafios tão intensos. Sua luta diária é uma demonstração de coragem e empatia, e seu compromisso em ajudar os outros mostra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível encontrar propósito e força para seguir em frente. Número 3. Matilda Hatton. A menina com uma mutação genética raríssima. Matilda Hatton tem uma condição tão incomum que foi preciso muito tempo para os médicos identificarem o que ela tinha. A pequena, que mora em Great Wyrley, Staffordshire, no Reino Unido, convive com uma síndrome chamada Sensenbrenner, que afeta o crescimento, os órgãos internos e o desenvolvimento físico geral. Em 2019, Matilda e sua família foram convidadas a participar do ambicioso projeto dos 100 mil genomas, uma iniciativa que busca estudar o DNA de milhares de pessoas para entender melhor doenças raras. No caso de Matilda, essa pesquisa pode ser a chave para ajudar outras crianças no futuro. Essa síndrome causa uma série de desafios para ela. Seus braços e pernas são mais curtos que o normal, seu crescimento é mais lento e ela enfrenta sérios problemas hepáticos e renais. Desde que nasceu, Matilda precisou de acompanhamento médico constante. Ao nascer em Stafford, os médicos perceberam rapidamente que algo não estava certo. Ela foi encaminhada com urgência para o Hospital Infantil de Birmingham, hoje chamado de Fundação NHS Birmingham Women's and Children's. Desde então, ela continua sendo acompanhada pela equipe médica da instituição. Les, o pai de Matilda, explica que foi a própria equipe do hospital que sugeriu a participação no projeto genético. Eles acreditam que, estudando os genes de Matilda, podem descobrir mais sobre as origens da síndrome e, quem sabe, encontrar formas de evitar ou tratar casos semelhantes no futuro. Michelle, mãe de Matilda, diz que, apesar da condição, sua filha é como qualquer outra menina. Adora ir à escola, se esforça bastante para não deixar a doença atrapalhar sua vida e tenta fazer tudo o que as outras crianças fazem. Porém, ela se cansa com mais facilidade e precisa de atenção especial. A doutora Lisa Kakar, médica da Fundação Birmingham Women's and Children's, é quem cuida de Matilda. Ela afirma que é um prazer tratar de uma criança tão especial. A médica também reconhece a importância da família de Matilda em aceitar participar do projeto genético, pois é um passo fundamental rumo a um novo tipo de medicina, aquela que usa a genética individual para encontrar o tratamento mais adequado para cada pessoa. Número 2. Rahma Haruna. A menina forte em um corpo pequeno. Rahma Haruna nasceu no norte da Nigéria, em Kano, e seu caso comoveu o mundo. A menina veio ao mundo aparentemente saudável, mas ainda na infância seu desenvolvimento físico parou completamente. Enquanto sua cabeça crescia normalmente, seu corpo ficou preso a um estado infantil, pequeno demais para se sustentar sozinho. Por conta disso, ela passava boa parte do tempo sentada em uma bacia de plástico que se tornou seu principal meio de locomoção. Mesmo enfrentando uma condição médica não diagnosticada que causava dores constantes, Rahma nunca perdeu a esperança. Ela sonhava em ser comerciante e abrir sua própria lojinha, onde pudesse vender itens básicos para as pessoas da comunidade. Durante 15 anos, seu pai, Hussaini Haruna, dedicou tudo para tentar encontrar uma cura. Vendeu o que tinha, trabalhou em vários empregos e gastou mais de 1 milhão de nairas nigerianas em tratamentos para a filha. Apesar de todos os esforços, a causa da condição de Rahma nunca foi determinada com clareza. Alguns médicos chegaram a sugerir que ela poderia ter sido afetada por um djinn, uma entidade da mitologia islâmica, o que reflete a dificuldade de lidar com doenças raras em regiões com acesso limitado à medicina avançada. A luta da família Haruna ia além dos desafios médicos. As dificuldades financeiras eram imensas. Hussaini, que trabalhava como agricultor, precisou equilibrar múltiplas funções para garantir os remédios e os cuidados necessários. Ele chegou a vender seus bens pessoais para cobrir as despesas médicas. Mesmo com toda essa adversidade,
Rama mantinha o sorriso no rosto. Ela era determinada, cheia de fé, e acreditava que ainda realizaria seus sonhos. Número 1. Oli. O único menino no mundo com uma condição sem nome. Oli é um garoto que carrega uma condição médica tão rara que nem mesmo possui um nome. Seu corpo não realiza funções básicas como andar, falar, sentar ou sequer levantar a cabeça. Ele também não enxerga, ouve com dificuldade e sofre com dezenas de convulsões diariamente, às vezes chegando a ter 100 em um único dia. Os médicos não conseguem prever como será seu futuro, pois ele é o único caso registrado com essa combinação de sintomas. Sua mãe, Louise Lloyd, dedica-se integralmente a cuidar dele. O pai, Steve Sedgwick, precisou reduzir sua carga de trabalho para estar mais presente. A família vive em Barrow-in-Furness, em Cumbria, no Reino Unido, e já recebeu cerca de 4.500 libras em doações, vindas tanto de pessoas conhecidas quanto de completos desconhecidos, para ajudá-los com os custos de cuidar de Ollie. Com o avanço da condição, que piora conforme Ollie envelhece, a família estima que precisará de aproximadamente 10.000 libras para garantir os cuidados adequados e manter uma vida minimamente estável. Steve conta que Ollie nasceu com uma série de complicações, incluindo um buraco no coração, problemas nos pulmões e os pés virados para dentro. Os exames indicaram alterações cromossômicas, mas os médicos ainda não sabem exatamente como isso afeta seu desenvolvimento. Apesar de tudo, quando Ollie não está doente ou sentindo dor, é um menino doce e aparenta ser feliz. Louise e Steve já tinham um outro filho, Bradley, que tinha 10 anos quando ela engravidou novamente. Tudo parecia normal até a ultrassonografia de 20 semanas, quando os médicos notaram algo incomum. Suspeitaram de síndrome de Down, mas os testes não confirmaram. Diante da incerteza, sugeriram interromper a gestação. No entanto, Louise e Steve decidiram seguir adiante. Para eles, Ollie seria bem-vindo de qualquer forma. Ollie nasceu no dia 15 de agosto de 2014, no Hospital Furness General, mas o parto foi complicado. Ele ficou preso no canal vaginal e precisou de ajuda para respirar. Nos primeiros 2 meses de vida, foi transferido entre diferentes hospitais. Somente no fim daquele ano, os médicos começaram a entender o que o fazia adoecer. A rotina de Louise é exaustiva. Ollie só dorme cerca de 2 horas por noite. Eles pensavam que com o tempo a situação melhoraria, mas aconteceu o contrário. Em fevereiro, Ollie precisou passar por uma cirurgia na traqueia. Em outubro de 2018, teve uma convulsão grave e não pôde mais frequentar a escola especial onde estudava. Para Louise, cuidar de Ollie é uma tarefa solitária e fisicamente desgastante. Ainda assim, encontraram forças para seguir em frente, amar, sonhar e inspirar o mundo com suas jornadas únicas. Se essas histórias tocaram você, compartilhe este vídeo com alguém que precise de um pouco de força hoje. E lembre-se, nunca subestime o poder da empatia, da resiliência e da vontade de viver. Porque às vezes, é justamente nas batalhas mais improváveis que surgem os exemplos mais incríveis de humanidade. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!